Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Hoje eu converso com o Dr. Luiz Fernando. A gente vai conversar um pouquinho a respeito de cirurgia de animal exótico e pets não convencionais. Deixar você se apresentar. Muito obrigado aí pelo convite. É, meu nome é Luiz Fernando Guaraná, o pessoal me chama de Guaraná, que é meu sobrenome. E eu sou médico veterinário e atuo na área de clínica médica e cirúrgica de animais não convencionais, né? Tanto com a parte clínica quanto com a parte cirúrgica. E onde eu estou atuando diretamente hoje, né, dentro desse mercado. Na verdade, desde que eu me formei, eu só trabalho com pets não convencionais. E como é que você definiu ir para essa área? Cara, então é engraçado porque eu jamais pensei em trilhar esse caminho, né? Eu me formei lá no Rio, na Federal Fluminense, sou de lá, e até então eu nem conhecia essa área. Durante a faculdade, trilhei outros estágios e outros caminhos, trabalhei aí com bovinos, com equinos, durante quase toda a graduação com pequenos ruminantes, e ainda não tinha definido com o que eu queria trabalhar, até que eu resolvi fazer um estágio, né? Todo mundo sempre fala, faz um estágio com animal silvestre, animal exótico, para ver se você gosta. E eu fui fazer, né? Lá no Rio, na primeira clínica que eu fiz. E foi paixão à primeira vista, assim. A primeira experiência foi muito boa. Isso foi já no sexto semestre, um pouco mais da metade da faculdade. E daí eu falei, não, daqui para frente eu tenho que trilhar só com isso mesmo, que é o que eu quero. E aí eu fui direcionando cada vez mais para esse setor, né? Que é uma área que hoje já é um pouco maior do que era logo que eu me formei recentemente, mas antigamente não tinha nada, então nem fazia ideia de que era possível trabalhar só com isso. Era porque quando eu fiz faculdade também, acho que até a metade também, a minha ideia era trabalhar com bovinocultura. Meu tio tinha fazenda, eu estava sempre na fazenda. Fiz curso de inseminação, fiz um monte. Até que eu fiz a matéria de técnica cirúrgica de pequenos. Aí foi que eu resolvi ir trabalhar com pequenos. Né? E esses estágios são extremamente importantes para você definir, né? O que você quer fazer. Totalmente. Eu digo que a Faculdade de Medicina Veterinária, acho que só quem passa por ela tem essa propriedade para dizer que você pode fazer qualquer coisa e até mesmo nem trabalhar com animal, né? E se você não fizer muito estágio, se você não variar bastante, você não tem como afirmar. Eu acho que o estágio ele é muito mais importante para você ver o que você não quer do que ver o que você quer. E quando a gente está na graduação, eu sempre falei isso. Quando eu estava na graduação, eu hoje falo isso para os alunos também, que a gente nunca pode, mais que você já entre sabendo o que você quer, eu acho que a gente não pode deixar de aproveitar as oportunidades que a faculdade tem para dar para a gente. Então, aproveitar outras áreas, né, trabalhar com pequenos animais, porque, mal ou bem, a base do que eu faço hoje leva à base dos pequenos animais. Eu trabalhei com um pequeno ruminante, então hoje eu tenho a possibilidade de atender pequenos ruminantes pet na cidade de São Paulo, porque as pessoas têm como pet, né? Então, trabalhei com ultrassonografia de pequenos ruminantes, um projeto de reprodução. Então, tudo isso vai agregando você como profissional depois, né, futuramente. Então, acho que a faculdade dá um leque muito grande e a gente tem que saber aproveitar isso, mas ao mesmo tempo é desesperador, né? É complicado, cara. É complicado, porque como você falou, como é muita opção, a molecada entra meio cru e aí endoida para definir o que quer. Exatamente. E mal ou bem, quando a gente termina a faculdade, a gente fala que o veterinário ele sai, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode atender o que ele quiser, porque até então ele é um veterinário generalista e você não demanda. Esses dias eu vi até acho que foi um post, né, da defesa veterinária, que são as advogadas que trabalham com defesa veterinária, que são os médicos veterinários, e uma pergunta que elas receberam se o veterinário poderia atuar como neurologista quando ele acabou de se formar. E, em teoria ele pode, né, mas ele vai responder pelos atos dele. Então, você sai da faculdade muito cru, essa é a grande verdade. Se você não tiver nenhum estágio, você sai muito cru. Agora, se você for trilhando, fazendo vários estágios, você sai um veterinário já bem direcionado, sabe? E desse tempo todo de experiência, já teve algum animal mais diferente que você tenha atendido?
Cara, sempre tem, porque como a minha rotina, acho que foi um dos grandes pontos que me levou para essa área, né? Que é o fato de você não ter uma rotina, né? Não é aquela coisa monótona. Então, toda hora vai ser um animal diferente. Então, eu trabalhei 6 anos dentro de clínica, né? Atualmente não trabalho mais fixo em um local, mas trabalhei 6 anos dentro de uma clínica e com uma rotina muito variada também. E dentro dessa rotina, sempre me perguntavam isso, qual era o animal mais diferente que eu já tinha atendido. Para mim, era sempre tudo muito normal. Eu achava estranho, às vezes, quando algum cliente entrava lá com o papagaio e o cachorro junto, que o cachorro era um animal estranho. Mas, no final, assim, o que eu atendia, que eu denominava como animal muito diferente, como, por exemplo, alpaca, lhama, até mesmo peixe, né? Porque peixe não é tão comum as pessoas verem peixe no veterinário. Todos esses animais foram superados pelo dia que eu atendi um louva-a-Deus. Então, eu atendi um cliente que levou um louva-a-Deus para atendimento, e foi um animal que, inclusive, passou por um procedimento cirúrgico, né? Então, isso foi uma diferença, foi o mais diferente que a gente teve hoje. E deve ter sido bem estranho, né? Sim, sim, foi, porque com certeza foi o mais diferente e eu não esperava. Eu achei que quando o cliente ligou, porque como que foi a situação? Eu estava em casa já e aí uma veterinária da clínica mandou mensagem e falou, olha, agendei uma consulta para amanhã muito diferente. Eu falei, o quê? Ele falou, um louva-a-Deus. Eu falei, a gente deve ser algum trote, porque as pessoas elas acabam ligando às vezes para a clínica e inventando, tô com um animal assim, né? E eu falei, deve ser algum trote. Ela falou, eu anotei o número dele na agenda. Eu peguei o número do celular que estava lá, coloquei no WhatsApp para ver se aparecia alguém. E aparecia, né? Eu falei, gente, não é possível. Aí, com isso, eu falei, gente, se for verdade, eu tenho que pelo menos estudar, porque se eu falar que eu estou preparado para atender um louva-a-Deus todos os dias, eu vou estar mentindo, né? Então, a gente não está preparado. E aí eu comecei a estudar, eles começaram a me zoar, falando, mas isso deve ser mentira, não sei o quê. Enfim, no dia seguinte, chegou lá, era 8 horas da manhã a consulta, deu 8h20, o cliente já tinha aparecido, eu falei, então realmente era mentira. E aí deu umas 8h30, assim, chega um rapaz com um vaso de planta entrando pela porta da clínica. Eu falei, ele está trazendo um vaso de planta, né? E aí dentro da planta ali tinha a louva-a-Deus, que o nome dela era Carla. Então, esse foi um caso muito diferente e emblemático, assim, porque ele foi uma situação que viralizou depois de muito tempo, assim, eu fiz um vídeo explicando o atendimento, a cirurgia, e esse vídeo viralizou, tomou uma proporção imensa, e, na verdade, o melhor dessa situação clínica não foi, né, essa repercussão toda. O melhor, na verdade, é a mensagem que a situação passa, que é um cliente pegar o louva-a-Deus, que é dele, ele criava louva-a-Deus, tem todo um enredo por trás disso, levar o veterinário e se dispor a pagar um atendimento, pagar um procedimento para tentar salvar a vida daquele animal, entende? Então, quando isso acontece, realmente supera todas as barreiras de que, independente do valor monetário, independente da espécie, você tem a vida de um ser vivo, né? E isso tem que ser valorizado. E essa mensagem, na verdade, foi o mais importante dessa situação. E, claro, é muito inusitado, é muito diferente, é muito divertido, né? Foi uma experiência muito gratificante. Um tempo depois eu atendi também uma aranha, né? Antonieta, o nome da aranha. E assim, é o que eu falo, essa rotina ela é muito doida, né? Aparece de tudo e a gente tem que estar sempre ali antenado o máximo possível. E dentro da sua casuística, o que mais aparece? Então, isso varia porque eu tenho entendido muito como funciona isso agora, dependendo da forma como você trabalha. Então, como eu trabalhei 6 anos em um estabelecimento físico, eu tive uma rotina assim. Posso falar que durante 6 anos o animal mais atendido na nossa rotina eram pequenos mamíferos. Dentro desses pequenos mamíferos, o coelho. Coelho, assim, disparado, o animal mais atendido. Tá? Depois, seguido do coelho, a gente tem porquinhos da Índia, rato, né? Rato é um animal muito criado. E aí, fugindo dos mamíferos, vinham as aves. Então, muita ave, papagaio, arara, tucano, tudo que você imaginar. Depois das aves, os répteis, aí entram os jabutis, lagartos e serpentes, peixes, depois anfíbios e, por último, aracnídeos, né? Então, só que essa é uma proporção que varia muito dependendo do local que você trabalha, a forma que você trabalha.
Hoje eu trabalho atualmente muito mais voltado ao atendimento em domicílio, né? Então eu atendo meus clientes todos em casa e a maior demanda que eu tenho tido nesses últimos tempos tem sido de aves e peixes, assim, muito atendimento de peixe, né? Muita coisa mesmo. E muito atendimento de ave. A gente sabe que ave e peixe, segundo dados estatísticos, são as espécies que mais crescem, né? Junto com cão, a gente sabe que lidera, né? Mas os peixes e as aves crescem continuamente ao longo dos anos. Então, isso se justifica um pouco aí quando a gente olha os dados de mercado, né? E quando a gente fala nessa questão de pets não convencionais, pets exóticos, cresceu muito, né? Quando eu formei em 2003, era algo que nem se pensava, né? E hoje em dia a gente já vê um crescimento muito grande e um cuidado muito maior também, né? Como é que você vê esse crescimento? Então, eu vou pegar a minha visão, que ela é muito recente, né? Eu me formei em final de 2018, então tem 6 anos aí, basicamente, se não me engano, que eu me formei. E naquela época, assim, naquela época, pouquíssimo tempo atrás, eu já praticamente não via isso, né? Na faculdade eu não via. Na faculdade eu tive um semestre de aula que não era nem voltado a pets não convencionais, né? Falava de animais silvestres e animais de vida livre. Então, eu não tinha esse cenário de que isso era um mercado existente. E eu até brinco, que eu falo assim, hoje eu atendo muito peixe e meu pai e minha tia falavam para mim, você tem que trabalhar, porque eu sempre criei peixe, eles falavam assim, você tem que trabalhar com peixe, porque você gosta muito. E eu falei, gente, quem vai levar um peixe no veterinário? Não tem como um veterinário só atender peixe, trabalhar com peixe. Eu não acreditava nisso há 6 anos atrás, mais até 8 anos atrás. Então, hoje, quando eu olho esse crescimento, eu fico até assustado. E se a gente, de fato, olhar dados de mercado, recentemente eu dei uma aula, eu sou professor do curso de MBA da USP em Mercado Pet, e lá eu dei uma aula sobre criação de aves e peixes ornamentais. E eu trouxe dados estatísticos que mostram, de fato, que o crescimento dos últimos anos apontam para peixes e aves como um potencial muito grande de crescimento. Peixe, inclusive, são os animais mais criados, os pets mais criados no mundo. No mundo, eles superam cães e Caraca. gatos, né? Então, está tendo uma mudança de mentalidade das pessoas e o que favorece muito isso também é, atualmente, as pessoas elas vivem numa rotina muito dinâmica, muito corrida. Então, a busca é por animais que se adequem, né, a essa rotina e se adequem a locais, espaços talvez menores. O que também pode ser um erro, porque quando a gente pega, as pessoas vão achar que uma ave não dá trabalho ou que demanda de pouco espaço, e não é bem esse cenário, né? É que, comparativamente, pensando num cão, que é um animal que vai exigir passeios rotineiros, uma rotina de vacinação e vermifugação, talvez tenha uma dependência maior, e eu falo isso porque eu tenho 5 cães em casa e eu sei que eles são extremamente dependentes. As pessoas hoje fogem um pouco disso, né? Por isso que a gente vê também o gato como sendo um animal potencial, exponencial, absurdo, porque é um animal mais independente. E nos pets não convencionais, mal bem tem um pouco disso. Eu pegar os répteis, por exemplo, se a pessoa tiver uma cobra, ela pode ficar 20 dias fora viajando no exterior, que não tem problema, ninguém precisa lá cuidar da cobra, entende? Mas se for um cachorro, ela tem que colocar no hotel. Se for uma ave, ela tem que botar no hotel. Então, hoje está tendo uma procura muito grande por esses animais, principalmente pelo estilo de vida das pessoas. E, além disso, você tem uma possibilidade hoje muito maior de espécies que podem ser criadas, né? Todo momento abre novos criadores legalizados pelo IBAMA, onde as pessoas podem adquirir animais. Atualmente, a gente pode adquirir anfíbios, né, diferentes espécies de sapos e pererecas legalizados com microchip, nota fiscal, aranha. Então, tem muito animal que pode ser adquirido, muito animal. Então, isso favorece também o crescimento. E eu acho que até o crescimento desses criadores legalizados também servem um pouco para você reprimir um pouco o comércio ilegal. Porque você passa a ter que buscar de criadores regulamentados. Até para você não correr Exatamente. o risco de, numa visita a um veterinário ou uma fiscalização, alguma coisa, você perder seu animal, às vezes paga caro. Sim, assim, esse é um receio muito grande das pessoas quando vai levar um animal veterinário, porque muitos animais às vezes são ilegais, né? E eles ligam às vezes aqui perguntando quando mas não tem documentação, não tem nada.
Segundo, né, o próprio CFMV, a nossa função como médico veterinário é atender, independente da procedência. Né? A nossa função é orientar. Então, o cliente chegou lá com aquele animal, um animal de procedência ilegal, eu vou orientar ele, mas eu tenho que atender o animal de qualquer forma. Então, isso diretamente, talvez não rebata tudo, porque são poucas pessoas que se bregam quanto a isso, mas, com certeza, uma ferramenta de combate ao tráfico. Se a gente pensar que hoje, isso também são dados, né, estatísticos, que cada 10 animais traficados, um sobrevive. Se a gente botar do lado contrário, né, então cada animal comprado em um criador legalizado, outros 9, 10 vão sobreviver, né? Porque se a gente está falando que de 10, um sobrevive e 9 morrem, quando você compra um legalizado, você está deixando de traficar outros animais. Então, é uma ferramenta importante de combate ao tráfico, sem sombra de dúvidas, e mal ou bem, as pessoas hoje elas querem ter um animal e elas querem mostrar na rede social, elas querem fazer um perfil no Instagram para esse animal. Antigamente era só cachorro influencer, vamos falar assim, cachorro que tem o Instagram, gato. Hoje a gente tem aves, peixe, tem diversos Instagrams, redes sociais de répteis. Então, as pessoas elas querem mostrar isso, mal bem, né? Porque é diferente, porque chama atenção. E hoje dificilmente alguém tem só um cachorro e um gato, ou um cachorro ou um gato, entende? Todo mundo tem um cachorro e um papagaio, um cachorro, uma calopsita, um gato e um rato. Então, isso acabou crescendo cada vez mais, entende? Acho que é um cenário de potencial crescimento, pelo que a gente vê nos últimos anos. E você estava falando que você atende bastante peixe, né? É mais complicado de você perceber que ele está doente? Então, é difícil. Por que é difícil? Na verdade, os animais não convencionais, no geral, todos eles têm uma dificuldade. Porque eu falo porque eu vivencio as duas coisas dentro da minha casa. Assim, eu tenho 5 cachorros. Então, qualquer coisa que acontece com o cachorro, você vê que ele abaixa a orelha, fica quieto, você está morrendo, né? E às vezes não é nada demais. É só Quando drama. você vê isso em uma ave, por exemplo, você vê isso, uma ave, ela não demonstra sinal clínico de primeira. Porque a ave é uma presa. Se na natureza um papagaio demonstrar que ele não está bem, ele vai ser predado por outro animal. Então, eles tendem a mascarar os sinais. Isso dificulta muito os proprietários que não têm esse tato. O cliente que já conhece bem o animal, que realmente observa, ele sabe quando o animal dele não está bem. Agora, não é a maior parte. Quando a gente pensa, então, em outros animais, peixe, serpentes, lagartos, são animais que é muito mais difícil de você observar. Você tem que ser uma pessoa que realmente tem muita experiência e bastante vivência. Peixe é uma coisa que é difícil de você observar, mas pequenos detalhes que você pesca e você vê se assemelham a exatamente outras espécies. Né? Então, o animal às vezes para de comer, mudança de coloração, apatia, prostração, tudo acontece da mesma forma. Né? Pela manhã, inclusive, eu tenho atendimento de um peixe que a cliente reparou que ele está mudando de coloração, então a coloração está mais pálida, o animal fica mais tempo parado no fundo do aquário, diminui a ingestão de comida. Então, são sinais muito discretos. Tem que ser uma pessoa muito observadora realmente para poder perceber. Né? E aí, nesses casos, então, desses animais, o ideal seria você manter uma rotina de consultas de check-up. Sim, sim. É o que a gente mais orienta, né? E eu falo que, assim, o cliente, quando ele manda mensagem, fala, eu quero agendar um check-up. Eu falo, olha, check-up não é só eu ir até a sua casa e fazer uma avaliação física e clínica. Esse animal precisa passar por exame. Então, ele vai ter que fazer um raio-x, dependendo da espécie, um ultrassom também, um exame de sangue. Então, a gente hoje prega muito essa rotina de check-up, muito, muito mesmo. E, assim, todos os exames que a gente utiliza, quase todos que a gente utiliza para um cão e para um gato, a gente utiliza para eles. Então, hoje a gente trabalha com tomografia, se for necessário, ressonância, se for necessário, a gente faz ultrassom, hemocultura, tudo que você puder imaginar. Então, depende muito das espécies. Por exemplo, um réptil, que é um animal que tem um metabolismo um pouco mais baixo, a gente não necessariamente vai recomendar que ele faça um check-up 2 vezes, 3 vezes ao ano. Né? Agora, uma ave, um coelho mais idoso, que precisa de acompanhamento umas 3 vezes, né? Isso varia bastante, mas hoje a gente tem uma demanda muito grande de atendimento de rotina, de check-up, muito grande. As pessoas realmente estão preocupadas cada vez mais em manter a saúde do animal em dia, né? Isso é muito bom. Não, excelente. Porque, como você falou, como eles às vezes mascaram para demonstrar qualquer sinal clínico, você tendo esse check-up, você consegue saber, numa situação em que ele não está legal ali, está fora daquele padrão dele, é mais fácil você diagnosticar. Com certeza. E já aconteceu assim, a gente avaliar o paciente, fazer check-up, o animal está super bem, você faz os exames estão ótimos, passa X tempo, sei lá, umas 2 semanas o animal adoece. Então você tem um referencial desse animal, né? De como ele estava bem há pouco tempo atrás.
eu acho que o mais importante é nós, como médicos veterinários, realmente trazemos a importância disso. Falar para o cliente, olha, é importante por conta disso, a gente precisa fazer por isso. Né? Se a gente não fizer, seu animal tem maior chance de acabar passando com alguma alteração. Então, acho que quanto mais a gente pregar isso, mais as pessoas realmente vão comprar essa ideia e mais elas vão seguir essas orientações. Né? E você também trabalha com cirurgia desses animais? Isso, trabalho com cirurgia. Durante a minha formação e depois que eu me formei, eu fiz a pós-graduação de clínica médica e cirúrgica e depois fui direcionando para a parte cirúrgica, né? E é engraçado, porque quando a gente quer trabalhar com cirurgia de animais não convencionais, o que a gente tem como base para operar animais não convencionais? Nada, né? Porque a gente não tem nenhum curso. Hoje em dia a gente tem alguns, né? Inclusive eu coordeno um deles, que é sobre cirurgia de animais não convencionais, mas no geral você não tem. Eu costumo dizer que a cirurgia, a técnica cirúrgica, ela é a mesma, só se muda a forma e a abordagem ao seu paciente. Então, hoje, durante esse período, eu fiz um curso de técnicas cirúrgicas de cães e gatos, para aprender sobre técnicas cirúrgicas de cães e gatos, e finalizei agora no início do ano a pós-graduação de cirurgias pélvicas abdominais em cães e gatos. E aí, toda vez que eu estou na turma, eu sou um estranho no ninho. As pessoas me perguntam, o que você está fazendo aqui? E eu falo para eles que eu estou lá para aprender cirurgia também, assim como eles, porque a técnica cirúrgica ela vai ser a mesma. Qual é a diferença? Eu conheço a anatomia do meu paciente, eu conheço a fisiologia do meu paciente, eu sei do que ele precisa, eu sei qual abordagem tem que ter, porque eu conheço as particularidades da espécie. Então, eu posso afirmar que um bom cirurgião de cão e gato, que tenha conhecimento sobre a anatomia e fisiologia de animais não convencionais, ele é totalmente capaz de atender, de operar um animal não convencional. Agora, aquele que não tem esse conhecimento, ele talvez não tenha essa condição, porque são muitas variáveis anatômicas, e não só anatômicas, muitas condições pós-cirúrgicas que, se não forem seguidas, e são particularidades de algumas espécies, a gente não tem sucesso na cirurgia. Então, eu trabalho com cirurgia também, é uma das minhas grandes paixões, e é um desafio, né? Porque a gente tem muita coisa que, às vezes, até limitada pela espécie que a gente trabalha, pelo tamanho do animal que a gente trabalha. Então, isso é um pouco difícil, desafiador, né? Vou dizer assim. Não, é complicado, porque eu penso que quando você fala em aves, por exemplo, né? Você vai ter desde pássaros pesando quilos até pássaros pesando gramas. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. E aí, acho que vem a dificuldade não só da cirurgia, mas a dificuldade até mesmo da anestesia, porque você tem uma dificuldade de monitorização desses animais, né, de alguns parâmetros talvez serem aferidos. Para a ave, você ainda tem uma facilidade um pouco maior, mas se a gente pegar outras espécies, por exemplo, como peixe, que é um animal que a gente opera também, né, sempre que precisa a gente opera. Peixe você tem uma dificuldade maior de monitorar na anestesia, né, porque você não tem referência, você não tem equipamentos que vão aferir tudo que você precisa. Então, tem esses desafios, né? Isso é um pouco mais complicado, mas eu não costumo dizer que isso seja uma barreira, né, ou um impeditivo. Mas sim, a gente tem aves aí que vão pegar um canário que pesa 15 gramas e uma arara, um flamingo, né, um emu, tudo isso que pesa muito mais, né? É difícil. Opera-se muito peixe? Olha, eu acho que não, se eu vou comparar com alguns anos atrás, tá? Quando eu estava na graduação, eu nunca tinha nem ouvido falar de cirurgia em peixe. No final dela, eu vi uma cirurgia que tinha sido feita aqui em São Paulo, né, no local, inclusive, que eu trabalhei durante todos esses anos. E aí, depois que eu entrei lá, a gente começou a atender muito peixe, divulgar muito isso, a gente começou a ter uma rotina muito maior. Então, teve anos assim, da gente operar quase que um peixe por mês, né, o que é muita coisa. Porque antes a gente não tinha, estou falando de cirurgia, atendimento, chegava meses que a gente tinha, né, 10 atendimentos por mês de peixe, que também é muita coisa. Né? Então, varia bastante, é sazonal, acho que ainda é uma questão cultural, a barreira que a gente tem que atravessar, né? Mostrar para as pessoas a importância de cuidar, de valorizar. Tem muitas pessoas que às vezes não querem custear, porque entra na questão de o peixe foi tanto, não vale a pena eu gastar com ele, né? Então, são algumas barreiras que a gente enfrenta, mas eu considero que tem bastante casuística. E, e, é, e é tranquilo o procedimento, assim, porque
Como eu falei, eu já formei já tem algum tempo. Eu lembro de comentários de dois colegas meus que foram para fora, num aquário nos Estados Unidos, fizeram estágio final lá, e aí comentaram a respeito de cirurgia em peixe. Mas é algo que você bem sincero, na minha cabeça é difícil você conceber. Exatamente porque, até pela minha vivência com pequenos, eu não consigo imaginar o procedimento. É exatamente por isso, porque é muito diferente. Eu acho que isso que deixa as pessoas até um pouco confusas, né? Mas, de fato, tem uma dificuldade porque você não é só você colocar o paciente em cima da mesa, né? Ele tem que ficar fora da água, porque ele é operado fora da água, tem que ter todo um sistema externo para manter essa circulação de água e oxigenação do animal através das brânquias. Então, é uma logística um pouco maior. As cirurgias neles variam. Tem cirurgias que podem ser simples, que a maior parte são cirurgias de remoção tumoral. A gente vê com uma certa frequência melanoma em peixe, né, principalmente carpa, animal que fica em muita região de incidência solar. Tem muita remoção de nódulos, né, de tumor. Enucleação, uma coisa que acontece com bastante frequência por trauma. E algumas cirurgias cavitárias. Né? Cirurgias cavitárias podem ser cirurgias de corpo estranho, que é bem comum peixe ingerir corpo estranho, obstrução intestinal, estomacal, e cirurgia de castração, né? Retenção folicular, estase folicular. Isso são cirurgias mais delicadas. Toda cirurgia que a gente tem que abrir cavidade, né, em um peixe, ela é um pouco mais complicada, porque o peixe tem um sistema de flutuabilidade que desestabiliza muito depois que você abre a cavidade. Então, a recuperação é mais delicada, o procedimento em si é mais delicado. Mas existe possibilidade. A gente está aprendendo muita coisa ainda. Mas se eu olhar lá para fora e conversando com colegas lá de fora, eu vejo que a gente está muito na frente nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente tem uma mania muito grande, às vezes, de vangloriar, né, algumas coisas que são feitas lá fora, né, e a gente gosta muito do que do exterior, mas eu vejo, pelo menos na minha área, né, que lá eles têm acesso a muitas espécies diferentes, talvez espécies que a gente não tem aqui, mas em questão de conduta clínica, de casuística, de sucesso, a gente está muito, 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 muito na frente também. Então, acho que tem muita dificuldade, né, e muito estudo que ainda precisa ser feito para a gente poder ter cada vez mais sucesso. E hoje em dia a literatura também facilita mais nesse caso, né? Porque você consegue ter mais acesso à informação, a pesquisa técnica, e ver isso tudo facilita também, né? Aí eu digo não só de Ah, peixe, mas no geral. com certeza, porque é, a gente tem, o que eu falo, a gente tem muito mais acesso à informação hoje, né? E eu acho que, na verdade, mais do que ter esse acesso à informação, é as pessoas saberem aproveitar as informações e saber de onde extrair isso também. Porque o que eu vejo, né, e eu falo isso para os alunos da turma, a gente estava em aula esse final de semana, e eu falo para eles, falo assim, vocês vão aprender cirurgia aqui? Vão, né? É um curso de técnica cirúrgica aplicada a animais não convencionais. Mas vocês ainda vão ter que correr muito atrás, ninguém vai sair desse curso já operando 100%, sabe? As pessoas, elas são muito imediatistas, elas querem fazer aquilo ali, já aplicar, já ver o resultado. E não é assim, a gente precisa tanto estudar através de livro, artigo, né, acompanhar, fazer estágio, mesmo depois de formado, às vezes para poder aprender, acompanhar outros profissionais e entender que a gente tem que abrir o nosso leque, né? Não adianta você querer, quero trabalhar com animais não convencionais, vou fazer só isso. Não, porque muita coisa que eu faço, trabalhando, que eu fiz, né? E faço ainda estudando com turmas de cães e gatos, pós-graduação de cão e gato, eu aprendo muita informação que serve para eu aplicar na minha rotina, né? E principalmente voltada à cirurgia, eu falo que a base cirúrgica, ela é de cão e gato. Até mesmo se você olhar a cirurgia num cachorro, são princípios e técnicas que são utilizadas na medicina humana e elas vão sendo passadas e ajustadas de acordo com o paciente que você está na sua frente, né? Então, para a gente não é diferente, mas eu acho que as pessoas elas não têm essa visão. Acho que isso é um problema muito grande do estudante hoje em dia, e eu vejo também as pessoas muito só focadas na questão técnica, elas só olhando para a parte técnica e não olhando outras coisas da medicina veterinária atualmente. E acaba que eu vejo também assim, que o planejamento cirúrgico para esses animais, ele é mais complicado.
Porque, eu vejo no meu caso, você tem técnica de escrita ali direitinho, é mais ou menos padrão, independente da raça. Vai ser aquele esquema. Agora, dependendo da espécie que você pega, seu planejamento muda inteiro. Como você disse, né? Anatomia, isso tudo vai interferir, né? Então, esse planejamento é Total, mais complexo? total. Se eu pegar, por exemplo, uma cirurgia de rotina, uma castração, pegar uma castração num rato, num coelho e num porquinho da Índia, né? São técnicas diferentes. Quando eu olho, por exemplo, um porquinho da Índia, eu não vou fazer uma cirurgia de castração nele é, pela cavidade abdominal, ali na região ventral. A gente faz uma abordagem lateral, né, ali pela região do flanco. Por quê? Porque anatomicamente é muito diferente a disposição do trato reprodutor do animal. Se você pega um rato, né, que é um animal muito pequeno em relação ao coelho, você tem uma tração diferente, uma técnica diferente, um equipamento diferente, instrumentais diferentes para serem utilizados. Então, tem muita coisa que envolve o planejamento, que vai desde o instrumental até a técnica utilizada, que varia realmente de acordo com a espécie. Tem muita coisa. E tem coisa que, se bobear, a gente nem sabe e que a gente ainda precisa desvendar, né? Tem algumas abordagens cirúrgicas em aves, principalmente, que talvez a gente tenha que estudar outras técnicas e possibilidades melhores. E aí isso é um estudo contínuo, né? Porque ainda mais se a gente vivencia essa rotina, toda hora você tem que estar vendo uma alternativa melhor. Anos atrás a gente não falava, por exemplo, de cirurgia torácica nesses animais, né, em pequenos mamíferos, e no ano passado a gente fez cerca de 6 cirurgias torácicas, a gente fez seis cirurgias para remoção de timoma. Então, é uma coisa que anos atrás era inviável e hoje a gente vê que é possível. E a técnica vem da onde? Dos cães e dos gatos. Né? Então, é tudo adaptado de acordo com a espécie que a gente vai trabalhando. E tem alguma espécie que tem um risco maior durante o procedimento cirúrgico? Olha, a ave é um pouco mais delicado, né? Principalmente dependendo da cirurgia, do tamanho da ave. Quanto menor a ave, mais complicado. Então, você pega passeriformes, né, que são os passarinhos, sabiá, canário, são animais muito pequenos, então qualquer tipo de intervenção ali é preocupante, não só pela anestesia, mas também pela cirurgia, porque às vezes o volume de sangue que ele tem não permite ele perder muito sangue. Então, se o paciente perder 2 gotas de sangue, às vezes já é muito, entende? Então, é um pouco delicado, né? A ave é um pouco mais complicado, peixe também é um pouco mais trabalhoso, dependendo da cirurgia. Acho que tudo depende da cirurgia e do estado que o paciente chega para essa cirurgia, né? Isso que é uma coisa muito importante. A gente hoje trata pouquíssimas cirurgias como cirurgia de emergência, aquela que o paciente chega e tem que operar na hora, sabe? Pouquíssimas. A maior parte das cirurgias, elas são planejadas, elas são de cunho urgencial, são programadas, o paciente é estabilizado. Tudo isso para minimizar o risco. Então, é, as aves, com certeza, e os peixes são os mais delicados nesse cenário, viu? E o pós-operatório deles também deve ser complicado, né? Ah, sim, e aí também, e claro, depende da cirurgia, mas são animais que precisam ficar internados boa parte das vezes, né? Então, o animal, ele operou, dependendo da cirurgia que fosse, foi uma cirurgia simples de castração no macho de coelho. Não tem problema, ele vai para casa no mesmo dia, né? Mas pega uma cirurgia mais complicada, uma gastrotomia, uma enterotomia, sabe, cirurgia de aparelho, cirurgia de gênito urinário, aí já é um pouco mais complicado, ele precisa ficar internado, precisa ter suporte 24 horas, ele precisa receber o suporte da equipe de internação, alimentação assistida, para garantir a recuperação, né? E para a ave, ainda mais, porque a ave é um animal mais delicado. Cirurgias cavitárias, né? Cirurgia que você tem que acessar a cavidade em ave, em peixe, são cirurgias um pouco mais delicadas. Aí o risco é um pouco maior. E como é que você sabe que não que tá tendo algum problema? Então, isso vem desde isso vem principalmente da parte clínica, né? Então, desde o momento que o paciente chega para a gente em atendimento, a gente vai triando, né, para chegar nesse diagnóstico. Quando é alguma coisa muito na cara, assim, um prolapso, a gente já tem ideia, a gente está vendo e a gente vai trabalhar em cima da questão clínica para entender as causas e o que pode ser feito, estabilizar o paciente e operar. Agora, quando são situações, por exemplo, vou pegar
uma coisa muito comum em jabuti, por exemplo, estase folicular e retenção de ovo, né? Jabuti que não faz postura de ovo, jabuti que tem estase folicular, os folículos não evoluem, não viram ovos também. E aí qual é o problema? Isso começa a gerar sinal clínico. Como que o jabuti demonstra isso? Putz, pensando no jabuti é difícil, porque o jabuti é um animal à parte. Falo que ele é um ser que, por mais que você tente muito, dificilmente ele, se alguém tentar matar um jabuti, essa pessoa não consegue, porque ele é muito resistente, né? Então, Pois não fala, mas é eu vi esses é, dias um que foi encontrado soterrado debaixo de uma calçada, um negócio assim. teve uma notícia dessa semana passada aí, mas também aí até exageraram um pouco, porque aquilo ali não tem como, né? Não é viável. Não, Mas se ele foi concretado ali, fiz, sinto muito. Mas é, não tem como. não tem como. Mas o jabuti ele vai dar sinais muito discretos. Então aí você tem que começar, aí que vem o conhecimento do comportamento da espécie, anatomia, da fisiologia, porque tá, qual o sinal o jabuti vai dar para a gente que ele está com estase folicular? Porque jabuti é um casco duro, então você não consegue palpar. Então você vai fazer, por exemplo, um raio-x. Fez um raio-x. Se tiver ovo, beleza, você vê que tem ovo. Agora, se tiver folículo, você não vê no raio-x. Aí você faz o quê? Tomografia ou ultrassom. O ultrassom Então, deve ser complicado. então dá para fazer, né, mas assim, ele tem poucas janelas, né? Ou aqui É. na região cervical, você puxa para cima, ou na região da fossa inguinal, puxando a pata e entra com o transdutor, mas é mais complicado, O né? transdutor A deve ser tomografia mínimo também, né? é bem pequeno, é bem específico. Na tomografia já é mais fácil, né? Então o animal fica lá parado, o exame é bem rápido. Agora, qual o sinal clínico o paciente deu para isso? Ah, ele vai diminuir um pouco a ingestão de comida, às vezes vai ficar um pouco mais quieto. Só que até a pessoa perceber que o jabuti está demonstrando esse sinal, já passou meses e às vezes anos, entende? Porque ele literalmente sobrevive a essas condições. Então, o diagnóstico ele vem com base na questão clínica, com base no conhecimento comportamental, com base nos exames complementares para reafirmar tudo que a gente está possivelmente vendo, né, e suspeitando. Então, hoje tem muito recurso. Eu acho que o grande diferencial, na verdade, não vou nem falar que é ter o exame mais sinistro de todos. É você e as pessoas terem, na verdade, conhecimento clínico. E para ter conhecimento clínico não tem jeito. É muita vivência, muito estágio, muita rotina. Senão você não pega. A gente vê muito erro dia a dia, muita coisa que chega para a gente assim absurda, que não tem o menor cabimento. E também profissionais que não atuam na área e tentam atuar simplesmente fazendo um comparativo, né, do que seria, por exemplo, num cão, do que seria num gato, e extrapolando isso para esses animais, o que é um erro muito grande, porque a maior parte das coisas não se aplica, né? Então, é um pouco delicado, mas acho que demanda, para você descobrir, demanda muito conhecimento clínico mesmo e comportamental da espécie. Uhum. Era, contexto outro dia, ligaram lá no consultório para saber do negócio de uma calopsita. Aí eu tive que brincar no telefone. Se quer minha opinião sincera, procura um veterinário competente, porque eu não sei nada disso. E indiquei uns 2, 3 colegas que fazem. Falei, cara, eu não tenho a menor noção de como fazer. Então, Mas para a não melhor coisa que a arriscar, gente é faz melhor mandar para quem sabe. sim. Quando às vezes alguém me pergunta, meu cachorro, já começa a ser meu cachorro, eu falo, olha, eu não entendo. Os meus eu levo no veterinário, inclusive, você acredita? Porque se eu tiver que. Para dar vacina nos meus, assim, eu nem lembro qual vacina dar. Eu tenho que perguntar para os amigos. Eu tenho que dar de quando em quando. Eu tenho que ver, porque eu apaguei do meu HD. Então, se eu não faço com os meus, eu não vou me meter a fazer com os outros, entende? Porque é muito diferente. Não bate, assim. São coisas muito distintas, sabe? Uhum. Cara, mas eu tava pensando aqui, você falou do jabuti, se precisar operar, é extremamente complicado também, né? É uma cirurgia mais delicada, porque o jabuti ele é envolto por uma carapaça óssea. Então, a gente faz aí também vem a questão do conhecimento, porque a gente faz uma abertura na parte ventral, né, no casco embaixo, no plastrão, com uma serra oscilatória. Então, você serra o osso para você abrir a cavidade, né? E a gente já viu casos, assim, assustador, né, de falar isso, mas
de colegas que não têm conhecimento, que não atuam nessa área, de fazer o acesso errado, ou seja, abrir o jabuti por cima. E o animal morre, porque em cima é o pulmão. Então, Se você não a souber falta... certinho ali como e quanto você vai serrar, você serra o animal. Sim, sim. Sim, você entra com a serra dentro da cavidade, já era. Já era. É a mesma coisa se um profissional que não entende de animal não convencional, ele opera muito bem cachorro, opera muito bem, o cara é um exímio cirurgião. Ele vai se meter a operar um lagarto. Se ele fizer o mesmo acesso, ele mata o lagarto. Porque tem um vaso que passa na região ventral, que é bem central, que é uma das principais veias. Então, são variações anatômicas que a pessoa tem que conhecer. Ela tem que ter ciência, porque o problema qual é? Muitas pessoas ainda lidam com animal não convencional, né, de uma certa forma, que banaliza um pouco a vida desses animais. Então, o jabuti, se morrer, morreu, né? O coelho, puxa vida, morreu, né? Não é a mesma coisa que... Fala que não é a mesma coisa porque não é tão aceitável assim quando um cachorro morre, às vezes, né? Quando um gato morre. Cara, querendo ou Aquilo, não, é o isso... pet de alguém. Exato, exato, exatamente. E isso, a gente, olha, é, é muito... A gente não tem como prever, né, o que tem por trás da história daquele animal. Independe da espécie que é. Independe. Uhum. Poxa, o cara levar um louva-a-Deus e chorar na minha frente que o louva-a-Deus tinha se acidentado pode parecer cômico para muitas pessoas, né? Porque é muito inusitado. Agora, você vê a pessoa chorando na sua frente, tem alguma coisa aí por trás, Mas né? E nesse, a gente nesse caso pega, do poxa, louva-a-Deus, o que, que foi? Para quem então, não acompanhou na esse época. cliente, ele tinha vários louva-a-Deus, né? E aí, como que você começa a entender um pouco a situação? Ele é um cliente, ele era oriental, se não me engano, ele era japonês. Na cultura oriental tem uma, uma questão muito forte, né, em relação à criação de insetos e peixes. Então, eles valorizam muito isso, tem muito significado. E ele criava vários louva-a-Deus. Ele tinha uma família de louva-a-Deus, de fato. Assim, ele mandou um vídeo no WhatsApp, né, onde ele apresentava para mim todos os louva-a-Deus. Então, assim, existia um nome. Essa é a Samanta, esse é o fulano, esse é o ciclano, ele se bebe água assim, assim, sabe? E vídeos, assim. No início, é até engraçado, porque é diferente, né? Mas você vê o carinho dele com os animais, é surreal. E essa louva-a-Deus, a Carla, ela caiu de cima de um móvel. A história, quando eu conto, parece até que é algo criado, né? Algo fictício. E não é, eu também demorei assim, a acreditar. Né? O animal caiu de cima de um móvel e ela estava grávida e lacerou a região do abdômen. E estava com a exposição dos ovos. Então ele queria que a gente solucionasse aquilo. Né? E eu falei para ele, eu falei, olha, se eu falar para você que eu já atendi um louva-a-Deus, eu vou estar mentindo. Se eu falar para você que dá para fazer algo aqui que vai ficar 100% certo e que o animal vai ficar bem, eu vou estar mentindo. Né? Então, o que eu posso fazer? O que eu faria para outra espécie? Como funcionaria para outra espécie? Funcionaria dessa forma, é completamente plausível, mas não necessariamente vai ser o que vai funcionar. E ele falou para mim, falou, olha, eu quero que você tente tudo que for possível, mesmo que tenha 1% de chance. Então, é uma pessoa que está disposta, entende? E aí a gente fez tudo que foi possível, fez anestesia, fez a sutura da região, o animal sobreviveu ainda 48, 72 horas depois faleceu, né? Então, acho que independente, claro, a gente queria que o animal tivesse sobrevivido, com certeza, mas acho que só o fato dele pegar o animal, levar para atendimento, sabe? Esse discurso, tudo isso foi uma experiência única, assim. Não, e aí a gente volta um pouco na questão, como eu falei, de que tem que se pensar que aquele é o pet de alguém. Tá exatamente aí, na preocupação que você teve, exatamente. Você podia pensar, cara, é só um louva-a-Deus. Né? Mas era o pet de alguém. E ele estava preocupado com aquilo. Exatamente isso. E aí que entra, na verdade, no ponto que eu falo que o veterinário, hoje em dia, ele está estritamente focado e assim, ó, só para a parte técnica. E enquanto isso continuar acontecendo, esses profissionais vão continuar dando problemas, esses profissionais vão continuar não tendo uma aceitação de mercado tão boa quanto outros,
Porque hoje você tem que entender que não é o cachorro, não é o coelho, não é o passarinho. Ele, de fato, é o filho de alguém, é um membro da família de alguém. A gente tem que tomar cuidado com a humanização, com toda certeza, né? Porque a humanização não é algo saudável. Eu já vi jabuti entrando na clínica em carrinho de bebê com unha pintada de lacinho. Né? Então, isso, perdão da palavra. isso é uma humanização. Da mesma forma que a gente vê cachorro com sapatinho para andar na rua. Né? Isso é uma humanização, isso não é saudável. Né? Mas entender que aquele animal tem um significado. Já teve cliente que sentou na minha frente com um papagaio e falou, olha, eu quero que você faça tudo para salvar esse animal porque ele é meu filho. Aí você começa a conversar com a pessoa, aí a pessoa desaba, né? Fala, olha, eu não posso ter filho, né? Já fiz todos os tratamentos possíveis e esses animais são os meus filhos. E o que você faz? Você vai tratar somente como um papagaio? Você vai ignorar toda essa informação? Claro que não, né? A gente tem que ser humano, tem que ter empatia. E eu acho que é isso que as pessoas elas têm que olhar hoje, elas têm que entender que aquele animal não é só um animal, né? Ele é um membro da família de alguém. E se isso não for levado em consideração, né, esse profissional não vai ter boa aceitação no mercado. Isso sem dúvida, isso é um fato. Mas eu vejo um pouco que, principalmente atualmente, é uma crítica minha geral. A gente tem uma galera sem vivência clínica nenhuma que já parte para uma especialização e atendendo como especialista logo depois que forma. Quase nenhum estágio naquela área, viu uma possibilidade de uma área em crescimento, faz ali uma especialização ou um curso de fim de semana ou alguma coisa e já se julga especialista. Né? E aí, com isso, a gente tem um monte de cagada sendo feita por aí. Eu de verdade, assim, eu bato palma para esse cara porque ele é muito corajoso. Eu não teria essa coragem. Eu não teria essa coragem. Porque eu acho que é de uma irresponsabilidade muito grande. Né? Eu acho que para você promover um bom serviço, um bom atendimento, você tem que estar muito seguro. E para você se tornar um profissional seguro, você tem que ser um profissional com muita vivência. As pessoas, é o que eu falei, elas querem resultados imediatos, elas querem sair, querem fazer um curso de um final de semana, se intitular especialista, botar no Instagram e atender. E aí vai dar problema. Isso acontece toda hora. Eu concordo plenamente com você que hoje em dia as pessoas não querem. E aí até o perigo quando a gente vê muitas graduações que estão surgindo por aí, EAD, onde a pessoa realmente entra, faz a aula e não tem vivência, não tem como você prestar um serviço de qualidade de medicina veterinária com animal se você não tem vivência. Hoje, quando o cliente me busca para fazer um atendimento online, eu falo para ele, olha, eu posso fazer o atendimento, mas eu não posso prescrever nada ao seu animal. Não posso, porque eu não estou avaliando, eu não estou vendo, é muito diferente. Eu posso te orientar, tudo que aconteceu, eu posso dar uma segunda opinião no exame, na condição. Agora, eu não posso medicar. Né? E a gente vê pessoas que não estão nem aí para isso, entende? Elas se formam em EAD, atendem EAD e são muito corajosas. Né? Eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande. Porque é uma vida que está ali, né? Total, total. E as pessoas hoje não toleram, tá? Elas não estão tolerando esses erros. Você saber que o seu animal, às vezes, não sobreviveu ou veio a óbito por uma iatrogenia, né, por um erro médico, é complicado. Né? As pessoas não estão tolerando. A gente vê também os dois cenários. A gente também tem pessoas proprietários que não entendem, que também não têm empatia. Né? A gente viu recentemente a notícia que saiu semana passada de um cliente que quebrou, né, uma clínica veterinária inteira. Foi aqui em Brasília. Foi aí? Foi. Eu tô falando assim, eu nem sei qual foi a situação, tá? Mas a situação foi que a cadela deu entrada para fazer uma cesárea e acabou vindo a óbito. E o pessoal explicou tudo direitinho, ele procurou a OAB, na Câmara Técnica que eles têm lá de Direito Animal. A OAB também mostrou para ele que foi tudo dentro do correto. Não teve uma falha. E aí ele surtou. O pessoal aqui, inclusive, organizaram vaquinha, tudo, para ajudar o João. Porque realmente o cara fez um regaço lá, velho.
Quebrou máquina de hemograma, quebrou vidro, rasgou ração. Meu Cara, Deus. fez um estrago, bicho. É o que eu falo, assim, a gente também está, por isso que eu falo que hoje a parte técnica ela é muito importante, mas existem outras coisas tão importantes quanto porque a gente não está lidando com o cachorro, entende? Não foi o cachorro que chegou ali e falou, olha, eu preciso ser operado, me opere. Tem uma pessoa por trás. Então, se você não tiver uma comunicação, às vezes você pode ter uma comunicação muito boa e mesmo assim a pessoa ainda agir dessa forma porque não tem como prever, né? Mas eu digo que saber lidar com essas situações talvez seja um dos pontos mais importantes. E eu acho que a galera que está vindo não tem ciência disso. Eles não têm noção do quão importante é, né, saber lidar com esse cliente, saber lidar com diferentes proprietários, saber se comunicar, saber falar, saber se portar. Porque eles estão tão preocupados somente em atender, em dar plantão e tudo mais, que eles não estão olhando esse outro cenário. E aí, diante de uma situação como essa, se não é um profissional que tem experiência, que seja muito resiliente também, às vezes a pessoa joga tudo para cima e fala, oh, não quero mais essa vida e vai embora, entende? E eu não estou só falando que o veterinário está errado, não, porque tem muito proprietário que a gente está cansado de ver e saber que pinta e borda, né? Mas a gente tem que tentar deixar todas as arestas muito bem aparadas e se resguardar, né? Então, prontuário, câmera, seja o que for, né? Registro de conversa, tudo tem que estar muito alinhado. Se você não tiver, eu acho que se o profissional não tiver essa visão, né, ele vai acabar sofrendo também um pouco com isso, porque a gente ouve muito falar que a veterinária é muito ruim, as pessoas criticarem muito, que não aguentam mais o cliente tal, o proprietário tal, mas assim, será que elas também estão se desenvolvendo para estarem preparadas para passar por isso, né? Acho que ninguém quer passar por esse tipo de situação, óbvio. A gente tem que saber que isso acontece. Aconteceu aí, pode acontecer aqui amanhã, entendeu? Não, e é complicado, cara, porque foi a situação, nesse caso, foi algo totalmente inesperado. Sabe? Até porque você imagina, você chegou a ver os vídeos? Eu vi, assustador. Porra, velho, o cara chega de cueca com 2 martelos na mão, você nunca vai imaginar uma situação daquela. Ainda mais de cueca, eu imaginei que ele tivesse Cara, de de roupa. cueca, descalço, com 2 martelos na mão. Não, ele com certeza teve algum surto, né? E aí é uma coisa muito mais relacionada a ele, né? Eu imagino, Sim. coitado, as pessoas que estavam ali na hora, né? O profissional, as pessoas que estavam ali trabalhando, né? Dá medo até desse cara fazer alguma coisa contra os profissionais que estão ali. Não, Então, o que a gente até estava comentando no grupo nosso dos veterinários aqui é que se pensa muito no prejuízo financeiro. Mas ninguém pensa que depois que ele conseguir reformar tudo, organizar tudo, cara, um barulho mais alto pode desencadear um gatilho na equipe inteira por conta daquela situação. E aí o prejuízo emocional e psicológico é muito maior do que o financeiro. Né? Porque o financeiro, cara, você rala, você arruma daqui, arruma dali e dá um jeito. Mas o emocional e psicológico fica muito abalado. fica. Para um cara desse falar que não quer mais nada e fechar tudo, é dois. Entendeu? O cara pode falar, olha, eu não quero mais, não quero mais passar por isso, não quero expor mais meus funcionários a isso, minha família a isso e tchau. Então, a parte emocional pesa muito. E aí também que eu acho que que tem que vir o nosso preparo cada vez maior para entender que a situação hoje é essa. Né? Infelizmente, que isso não aconteça com mais frequência, né? Mas que também as pessoas, as autoridades possam olhar para esse tipo de situação e ver que o veterinário também precisa ser resguardado em N questões, né? E essa é só uma delas. Eu tive uma professora de clínica na faculdade que ela brincava que o ideal seria se o animal chegasse com a cartinha no pescoço, o cheque e beleza. Mas não, você vai ter que lidar com gente. Independente de qual for a espécie. Você vai ter que lidar com gente. A nossa profissão, a gente não lida com animais. A gente não lida. Entende? O animal, ele está ali, ele tá ali, né? Mas a gente lida com o veículo dele, que é o proprietário, que é quem leva, né? E quem paga. Quem paga não é o cachorro, quem paga não é o papagaio. Entende? Então, eu acho que a gente tem que se preparar muito, 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 muito pessoalmente, emocionalmente, tanto quanto tecnicamente. Porque erro técnico não pode acontecer, né? Não pode. Ninguém quer.
que, poxa, seu parente, seu pai, sua mãe esteja lá no hospital e tenha um erro técnico. Ninguém quer isso, né? Agora, se você for lá e também você não for bem tratado, se você não tiver empatia com você, a gente também vai reclamar, né? Então, eu acho que o veterinário ele tem que se portar de forma um pouco mais profissional também. Acho que as pessoas ainda acham que, eu estou fazendo veterinária só porque eu gosto de bicho, porque eu amo animais. Acho que isso não cola, sabe? Eu acho que isso não pega muito legal. E geralmente a galera que vem aqui quando a gente fala do tema de pet não convencional, pet exótico, eu faço a mesma pergunta, que é a seguinte: você acha que assim como a gente teve essas especializações, partiu a galera endócrino, ortopedista, pet não convencional, dentro dos pets não convencionais e exóticos, a gente vai começar a ter também essas especializações, a galera que vai trabalhar só com pequeno mamífero, a galera que vai trabalhar só com ave, vai trabalhar só com réptil, só com serpente. Eu tenho total certeza que isso vai ser uma tendência para daqui a alguns anos, tá? Porque não tem como ficar assim, alerta para atender tudo, né? Que é o que a gente faz hoje. Eu acho que assim, a gente teremos aí alguns profissionais, claro, que hoje eu me sinto confortável para atender a maior parte das espécies que eu atendo, mas tem animal que, se chegar, talvez eu não saiba atender, e vou falar, olha, não é para mim, assim, né? Mas a gente já tem hoje colegas que trabalham somente com aves, a gente tem colegas que trabalham somente com coelhos, temos colegas que trabalham somente com porquinhos da Índia. Então, tem colegas que trabalham somente com peixe. Esse cenário ele tende a acontecer. A gente ainda não tem a área de pets não convencionais, né, sendo considerada uma especialidade, né? A gente faz especialização, mas eu acredito que a tendência é cada vez mais se segmentar, até para os profissionais se tornarem cada vez mais qualificados. Eu poder me preocupar que eu vou atender somente peixe, mas para isso eu tenho que ter certeza de que o mercado, né, tá preparado para isso e que eu vou ter essa demanda, porque até o momento a gente não tem isso. Né? Com algumas espécies, aves e pequenos mamíferos, com certeza, répteis também, mas outras ainda não. Mas eu tenho total convicção de que isso vai acontecer, de que vai ter uma subdivisão daqui para frente, viu? Porque precisa. Senão a gente vai virar, todo mundo vai virar o Dr. Paul. Sabe o Dr. Paul? Aquele veterinário que aparece. O Dr. Paul faz tudo, né? Ele entra na vaca, ele opera é o veterinário das montanhas. Esse é outro. O Dr. Paul é aquele idoso, né? Aquele velhinho carequinha lá. Tá, eu sei qual é. Sei qual é, que eu tava assistindo outro dia Ele tira o macacão dele, faz o parto natural na vaca, entra na vaca quase sem roupa. Você fala, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco o cara tá cuidando de um cachorro. Você vê lá o que ele tá fazendo. Eu tava outro dia assistindo algum desses lá em casa. E minhas filhas estavam lá em casa. E apesar delas, uma tem 17, outra tem 16. Mas na hora que eles olharam assim, pô, o cara tá fazendo uma cirurgia aqui e tem uns cachorros amarrados numa mesa, tem uns negócios. A primeira coisa que ela falou, eu acho que isso não tá muito certo. Né? Exatamente. Não, o Dr. Paul ele foi uma referência para todo mundo. Eu, quando era criança, antes de entrar na faculdade, eu olhava o Dr. Paul e falava, caraca, eu quero ser igual esse cara. Hoje eu falo assim, de forma alguma eu posso ser esse cara. Porque não dá, assim, acho que o problema é a área de pets não convencionais, ela chama muita atenção, porque é tudo muito diferente. Então tem muito curioso, tem muita galera que eu quero chegar porque é um animal diferente, tirar uma foto e colocar no Instagram, que é o que a galera quer, muita gente quer aparecer, né? Então isso é um perigo para a área também, é um perigo, assim. Diariamente a gente recebe mensagem no celular, às vezes de algumas pérolas que eu boto a mão na cabeça e falo, gente, minha vontade de, sabe, parar, não fazer mais nada. Então, atrai muito entusiasta, né? E eu acho que isso acaba sendo um problema bem grande. Porque é extremamente complicado, né? Porque se você pensar ali, como você falou, um passarinho de 15 gramas, um erro ali, por mínimo que seja, eu não digo nem erro, um descuido, por mínimo que seja, seu paciente vai pro saco. Sim. Não, e a gente vê, por exemplo, medicação. Tem que medicar esses animais. Aí a medicação, às vezes, vai dar lá 0,001.
Aí o cara puxa sem querer 0,005. Já era, entende? Então, e quem não conhece, às vezes, é pior ainda, porque não calcula direito o volume de medicação. Eu consigo calcular volume de medicação para animal muito pequeno, mas eu não consigo calcular para o meu cachorro. Eu não bolo na conta. Mas a gente É porque consegue acaba que o fazer. cérebro também vai ficando condicionado àquilo, né? Total, totalmente, totalmente. Eu digo totalmente condicionado a isso, né? Não, falo, se hoje eu tivesse que trabalhar com cachorro e gato, eu ia ter que fazer faculdade de novo, porque eu não sei nada, sem nada. É muito louco isso, muito diferente, né? Mas são mínimos detalhes, assim. Acho que qualquer coisinha que você fizer errado, às vezes pode passar batido, né? Um volume de sangue a mais que você tira pode ser prejudicial para aquele animal, porque animal pequeno não pode tirar muito sangue. Então, tudo Cara, isso deve tem ser que mais ser. complicado também para fazer os exames, né? Oi? Deve ser mais complicado pra você poder mandar para fazer exame, porque o volume acaba sendo bem pouquinho. Acaba sendo um volume menor. A gente hoje tem laboratórios que fazem com volumes pequenos. Então, até a minha patologista aqui, às vezes eu consigo um volume muito pequeno, só mando para ela e falo, ó, se vira, dá seu jeito aí, ela faz, sabe? Mas, no geral, a gente consegue ter bom volume de sangue. Não tem muita dificuldade, viu? Amanhã vou atender esse peixe, por exemplo, até pelo menos 1 ml de sangue a gente consegue. Então, Ah, aí é tranquilo. tranquilo, não tem muita dificuldade. Agora depende do tamanho do animal. Se pegar um canário, poxa, 12 gramas, aí não tem muito jeito, né? Você vai conseguir 0,1 de sangue, 0,15 ali no máximo, ultrapassando o limite que pode tirar, né? Então tem essas dificuldades. Mas 0,1 dá para fazer bastante exame. Hoje tem máquinas que com 0,1 rodam um bioquímico completo, assim, com amilase, lipase, triglicerídeo, colesterol, para fazer o Caralho, cálculo. evoluiu bastante também, né? Muito, muito. O... Porque as empresas estão vendo que esse mercado ele é um negócio grande e atraente, né? Hoje, nesse MBA lá da USP, em Mercado Pet, um dos temas mais procurados, né, dentro da aba lá do MBA é pets não convencionais. Um MBA de 1 ano e meio, onde tem diversos assuntos, e o assunto mais procurado é a área de pets não convencionais. Tanto que a gente está produzindo um material agora exclusivo para poder mostrar para as pessoas, né, o tamanho desse mercado. Então, está crescendo demais. Assim, eu acho que Cara, a tendência nos próximos anos é ainda maior. e algo que eu vejo muito é a gente sai muito técnico da faculdade, mas com conhecimento zero do mercado. Exatamente E aí isso. apanha pra cacete. Sim, porque você é obrigado a ficar dentro da faculdade fazendo aulas e disciplinas que não vão, às vezes, te acrescentar em nada. Porragicultura, fiquei lá catando planta na faculdade, na fazenda, fazendo um herbário e cadê? Entendeu? Então, tem outras coisas que poderiam ser, mas é verdade, que poderiam ser incluídas na nossa grade, que com certeza a grade tinha que ser reformulada com o passar dos anos. Porque tem muita coisa que as pessoas deveriam estar aprendendo hoje para terem uma ideia de mercado. A pessoa tem que ter uma ideia de mercado, das áreas, onde ela pode atuar. Às vezes o cara não sabe nem onde ele pode atuar. Entende? E isso é muito assustador, é muito assustador. Assim, o cara não sabe gerenciar o negócio dele, ele vai ter que aprender tudo depois. Então ele se formou generalista. Agora ele ainda vai ter que escolher uma área, e ainda vai ter que aprender tudo. Vai ter que aprender administração, vai ter que aprender marketing pessoal, porque não aprendi nada disso na faculdade, porque é tudo técnico, técnico, técnico e técnico superficial, ainda tem isso, né? Eu não estou falando de matérias básicas importantes, bioquímica, fisiologia, anatomia, isso óbvio, tem que ter. Agora, tem coisas que de verdade, assim, tem coisas que eu olho hoje e falo assim, gente, o que você estava fazendo ali? O que eu estava fazendo nesse momento, sabe? Cara, como eu falei, eu formei em 2003. Então eu entrei em 98. Eu tive matérias ali, cara, que até hoje eu paro pra pensar, viro e falo assim, cara, qual era a real utilidade daquilo? Total, Porque a gente total. aprendeu tinha que formular ração. Nutrição de ruminante e nutrição de monogástrico. E era no chute, cara. Você pegava ali aquelas listas que tinha de proteína total, matéria seca,
todos os minerais. Você ia no chute. Eu jogava, calculava, beleza, não bateu 100%. Volta para cá. Obviamente eu joguei no Excel e só jogava os valores ali e o Excel fazia para mim. Mas eu paro para pensar, cara, qual a utilidade? Se hoje em dia isso, naquela época já era tudo no maquinário, filho. Pois é, eu acho que assim, poxa, o cara quer seguir essa área, beleza, ele vai criar, e aí que tem essa disciplina lá como optativa que ele vai fazer. Na faculdade a gente tinha que cumprir uma carga de disciplinas optativas, e eu fiz lá, que eu queria fazer apicultura, fiquei um semestre estudando apicultura. Pô, foi legal, porque eu queria, foi prazeroso, sabe? Fui fazer também caprino e ovinocultura. Falei, putz, legal, tá indo por Eu opção. fiz. Agora, pô, eu tenho que, caramba, estudar forragicultura, ficar catando planta, semente, ver qual o capim. Eu não vou nem trabalhar com isso. Nessa eu Então, fugi. Ela estava na grade nossa de optativa, mas eu fugi. Eu falei, não. qual? Forra de cultura. Não, optativa, a minha não era obrigatória. Não, a nossa era optativa, eu fugi. Eu fugi. Eu Era fugi, obrigatória, mas eu fugi quase mesmo. reprovei. Reprovar pelo capim, aí é complicado. Eu lembro que das matérias que eu peguei optativa, isso já foi já no último semestre. Tinha uma matéria aqui na UNB que era comportamento animal. Você entrava dentro da sala, tinha a galera da veterinária, da biologia, biblioteconomia. Por quê? Porque a saída de campo era uma semana no Pantanal. O pessoal ia pela farra. Exatamente. A galera ia por conta dessa semana no Pantanal. Então você tinha a galera de uns cursos nada a ver. A matéria era oferecida, inclusive, pela psicologia. Porque a saída de campo era pro Pantanal, cara. A gente só pagou o ônibus daqui pra lá. Nossa. Cara, assim, eu lembro de outras disciplinas. Eu fiz, eu acho que eu fui até monitor dessa disciplina depois, de um tempo. Exognósia. Era estudo das raças de cavalo e bovino. Por que isso estava na grade obrigatória? Assim, Cara, eu não entendo. Não tem sentido. Enquanto sinofilia, que é algo mais comum, né, do cão e do gato, estava na grade optativa. Eu falei, pô, troca, bota a sinofilia para cá, que pelo menos é mais usual, né? Mas não, assim, eu acho que falta reformular, né? Eu hoje, depois do tempo já vendo o mercado e trabalhando todo, tem tanta coisa que deveria ter, tipo, tanto a questão de mercado, saber como é o mercado, a questão da administração, questão do marketing. O marketing tá dentro, tem que estar dentro da nossa profissão também, porque o cara sai dali, a gente trabalha com venda. Mal ou bem o nosso serviço, a gente vende o nosso serviço. Eu às vezes eu falo o seguinte, que o que acontece é que eu vejo principalmente isso na minha área de pequenos. Onde eu tenho consultório, se eu pegar um raio de 2 quilômetros, isso já extrapolando bem. No prédio da frente tem mais 2, na esquina tem 1 e na outra esquina tem mais 1. Então o que eu falo é o seguinte, cara, o que muitas vezes é um pensamento que pode parecer estranho, mas a partir do momento que eu estou no mercado, eu sou um produto. Se eu não souber me vender, tem uma galera ali em volta que vai fazer isso. Só que eu também tenho boleto para pagar. Então, a gente tem que aprender essa questão do marketing. Eu aprendi na marra, quando eu montei o consultório. Mas, cara, você é um produto, se você não se vende, as pessoas não vão consumir. E por mais estranho que possa parecer essa ideia, mas, cara, você precisa ter um diferencial para aparecer no mercado. Total. Né? Totalmente. Acho que se você não sabe vender o seu produto, né, vender o seu trabalho, não tem como você prosperar, porque ou você vai ficar, e mesmo que você seja um funcionário que trabalhe dentro de uma clínica, você está atendendo o cliente, você está vendendo o produto mesmo assim, porque você vai vender uma cirurgia, você vai vender um exame. Você tem que saber o porquê disso. E tem tantas outras coisas que eu acho que deveriam ser aprendidas. A própria psicologia. A gente não tem base nenhuma de psicologia para sair da faculdade e lidar com tudo que a gente lida hoje.
não é à toa que um dos assuntos mais falados ultimamente tem sido a questão da psicologia na medicina veterinária, o luto, saber lidar, dar informações de má notícia. Tinha dias que era, pô, não é legal. Eu ligava para cliente, dava 6 notícias de óbito em um dia. Você pega isso na semana, às vezes, pô, é muita coisa. Né? Que ou você realmente consegue trabalhar, se desenvolver para isso, mas tem gente que não consegue. E a faculdade não traz isso, não traz nem essa noção. O estudante ele sai da graduação feliz que agora é só atender. Não é só atender. Não Não é só mesmo. atender, entende? Não é. Não mesmo. Cara, e é complicado mesmo. Por exemplo, eu tenho pacientes que eu atendo há 13 anos. Pô, como é que você vai chegar pro cara e vai falar, ó, depois desse tempo todo, seu cachorro tá com um tumor e a chance é pouca. Você não fala com essa tranquilidade. Tá. Porque você já criou um vínculo emocional com o tutor, você já acompanha. Porque, pô, são 13 anos. Sim, sim, não tem como. Né? A própria questão também relacionada à parte legislativa, né? E a gente vê isso hoje, porque a gente tem mais acesso à informação, porque a gente tem rede social, que é uma coisa que hoje está difundida, as pessoas estão vendo, né, possibilidades no mercado. A faculdade poderia trazer possibilidades de mercado. Quais são as possibilidades para você quando sair daqui? Quando, sabe? E aí o cara começa a triar o que ele quer fazer. A gente tem uma vantagem, cara. A nossa profissão ela é ampla demais. Dá para se trabalhar com muita coisa. Mas não preparam. A gente, na verdade, não é nem preparar, não mostram isso para as pessoas. Não mostram. Uhum. As possibilidades que tem hoje são muito diferentes das que tinham há 6 anos atrás quando eu me formei, das que tinham anos atrás quando você se formou. Então, as possibilidades daqui a 3, 4 anos, cara, essas tendências têm que ser vistas e passadas. Eu acho que isso deveria ser discutido, né, até dentro da própria universidade, mas é difícil, viu? A gente vê cada vez mais profissionais sendo ejetados do mercado, cuspidos do mercado, porque toda hora gente se formando, e muita gente sem qualidade. Tem gente que eu olho e eu falo assim, tomara que não se forme. Porque se formar, eu assim, gente, não tem como. Cara, é complicado mesmo, cara. É complicado. É difícil. Mas voltando. É porque entrar nesse tema acaba me empolgando. Que é uma crítica que eu faço muito grande quanto a isso. E você acha que vai crescer ainda mais a parte de pet não convencional? Eu acho com certeza, porque é o que eu falei, assim, as pessoas elas querem cada vez mais comodidade. E aí uma nova vertente agora, por exemplo, é a questão dos atendimentos domiciliares, né, para esses animais, porque não era uma coisa muito feita antigamente, hoje está sendo cada vez mais aplicada. As pessoas querem conforto, então elas querem ter o animal, receber o animal em casa, comprando pela internet, que o veterinário vai em casa e cuida, ela não tem que sair de casa. Mas nesse caso, os atendimentos a domicílio são menos estressantes para esses Muito animais. menos, muito menos. Eu hoje, antes de vir aqui, fui correndo atender uma cliente, poxa, a cliente fica a 40 minutos, né? Então, assim, a 40 minutos, o animal é uma chinchila. Chinchila é um animal extremamente sensível ao calor. Nossa, tá 32 graus aqui. O animal com uma laceração na face. Não era nada que precisava de intervenção cirúrgica, precisava de um estabelecimento físico. Uhum. Nossa, eu cheguei lá na casa, o animal no ambiente dele, numa sala com ar-condicionado, climatizada. 50 minutos você faz o atendimento, o animal fica bem, você vai embora. Entende? Então, assim, tem muitos benefícios. Agora, tem casos que, poxa, não vai ser possível, que o animal precisa ir para a clínica, precisa de internação, sim. Mas enquanto você não puder estar dentro da casa dele, melhor ainda. Então, eu vejo um potencial de crescimento muito grande no mercado, até porque, ano após ano, os dados de mercado apontam para crescimento demais desses animais. E o que eu falei, toda hora está vindo criador. Toda hora, animal, diferentes espécies podem ser comercializadas. E as pessoas querem ter. Uhum. Né? Hoje, antigamente era estranho falar que tinha uma cobra em casa. Hoje em dia é comum, todo mundo tem cobra em casa hoje quase. Seu vizinho de porta pode, às vezes, ter 30 cobras e você nem imagina. Entende? Porque é mais usual. Então, eu acho que é um crescimento muito grande que a gente ainda vai ter. E junto com isso, vem as outras possibilidades. Eu falo que é uma rede de crescimento. Porque não é só a possibilidade de atendimento para o veterinário. É a possibilidade de tudo. Poxa, cresceu o número de animais não convencionais. Agora vamos pensar o seguinte, esse cara, no final do ano, ele quer viajar.
Onde que ele vai deixar o animal dele? Putz, vou montar um hotel para animais não convencionais exclusivo. Tem pouquíssimos, Uhum. entende? Aí você pega, por exemplo, advogados especializados no direito animal relacionado com a questão de transporte. Então, o cara quer viajar para fora do país, quer levar a calopsita, quer levar o rato, quer levar o furão. Não é só o cachorro e o gato que estão indo viajar hoje em dia. Entende? Então, cara, tem muita possibilidade. E eu acho que exatamente por ter tanta possibilidade que vai cada vez mais ter mais crescimento. O setor pet cresce muito, né? As pessoas hoje deixam de comer, deixam de viajar por conta do animal. Então, não tem como, sabe, falar que não vai crescer. A tendência eu acho que é eu perguntei a questão do estresse porque há um tempo atrás eu tenho um amigo meu, ele já veio até aqui, o, o Thiago. Uma vez eu perguntei, cara, se eu precisar de atendimento para algum desses animais aqui no consultório. Aí foi que ele comentou comigo, cara, eu prefiro que você encaminhe para mim, porque eu sei que aqui eu tenho estrutura para contenção, para o que eu vou precisar fazer. Porque às vezes você me conta uma coisa, eu chego aí, é outra, e eu não levei o que eu precisava. Sim. Né? Então tem isso também, né? Porque você já vai meio que preparado para qualquer situação, por assim dizer. Exato. Exato. Aquilo que eu falo assim, eu pergunto para o cliente o que está acontecendo, né? Se for uma situação que eu vejo que o domicílio não vai suprir, vamos lá, vou te direcionar para alguma clínica, alguma coisa que talvez seja melhor. Agora, se não, se dá para ir para resolver, é melhor. E aquilo, se for para uma clínica, tem que ir para um local que tem estrutura, que é muito diferente. É difícil trabalhar com pet não convencional e cão e gato no mesmo ambiente. Então, às vezes é até melhor ir para um local que seja especializado, que atenda somente esses animais, sabe? Uhum. Mas eu acho que tem muita possibilidade, sem dúvidas. Bom, para a gente descontrair um pouco, geralmente o pessoal separa aqui, são perguntas e respostas rápidas, não Bora. necessariamente rápidas. Qual que é o É seu o animal... bate-bola, jogo rápido da Marília Gabriela. Exatamente. Qual que é o seu animal favorito? Meu animal favorito é o dragão de Komodo. Aquele bicho é esquisito, velho. Mas assim, eu tenho o direito de, como atuante na área de pets não convencionais, ter um animal favorito em cada categoria. É verdade. Qual animal você seria? Qual animal eu seria? Nossa senhora, essa é difícil. Eu acho que eu seria, sabe o quê? Seria uma arara azul. Uma arara azul. E quais que são os principais desafios na cirurgia clínica de pet não convencional? Olha, o maior desafio é você lidar realmente na parte clínica e cirúrgica com algumas falta de alguns recursos, né, e possibilidades de algumas intervenções, possibilidades de monitorização de algum procedimento anestésico durante uma cirurgia. Isso tudo deixa a gente um pouco mais vulnerável, diferente de outras áreas, né, de atuação. Um sonho. Um sonho? Caraca. Olha, o sonho é que eu possa, dentro da profissão, né, cada vez mais, eu acho que eu me tornei já, assim, com muita felicidade, um profissional conhecido e reconhecido, mas eu quero que isso seja visto de outra forma, não só como um profissional técnico, né? Eu quero que isso seja cada vez mais marcado para as pessoas da área e fora da área, né? Os veterinários e não veterinários, como um profissional que agregou muito além da técnica médica veterinária, né? Hoje eu vou muito por essa vertente. Então, que isso seja levado, né? Que fique esse legado aí para as pessoas. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Talvez a característica de se... Eu não vou nem falar, porque é difícil. Tem a característica de voar das aves. Eu acho que isso seria... Nossa, essa é uma sensação ainda maior de liberdade.
Um filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Cara, ó, que eu gosto, um filme que eu gosto muito desde criança, esse filme é muito antigo, eu era viciado, chama Meu Amigo Panda. Me tornou, assim, viciado em panda, eu assisti quando eu era criança, aí de fita cassete, eu pedia todo dia minha mãe colocar esse filme, Meu Amigo Panda. Tem algum animal que você tem medo? Medo, cachorro. Sério, eu só não tenho medo dos meus. E qual que é a Eu vou melhor. na, quando eu vou na casa de cliente, eu chego e falo, tem cachorro solto? Ela fala assim, tem, mas é pequenininho, é Spitz. Eu falo, então tô fora. Eu morro de medo. Ah, e qual que é a melhor parte de trabalhar com clínica e cirurgia de pets não convencionais e pets Não exóticos? ter rotina, não ter rotina, não ser algo monótono, isso aqui é melhor de tudo. Cada hora você atende uma coisa, quando você está na clínica, você nunca sabe o que vai entrar pela porta. Então, isso é um diferencial. E mais do que isso também, o desafio. Eu gosto desse desafio de você ficar toda hora se desafiando, aprendendo coisa nova. Né? Isso me move bastante. E qual que é o mito mais comum? O mito mais comum é que esses animais, que as pessoas falam, esses animais são muito frágeis, né? Coelho morre na anestesia muito fácil. Não dá para operar esses animais. Não dá para fazer nada, não dá para fazer exame de sangue, né? Então, isso é um mito muito grande porque as pessoas desconhecem, né, a área. Então, hoje, quando eu falo que a gente faz tudo isso, as pessoas falam, nossa, como assim você faz tudo isso nesse animal? Faz a mesma coisa. Então, não tem mais essa de não é fácil, não é possível, né? É muito, muito difícil. E geralmente o pessoal separa aqui também a questão da dica. E aí, qual dica que você daria para os estudantes de veterinária que pretendem ir para essa área? Eu falo que assim, que pretende ir para essa área, desde o início, sim, ele pode querer muito essa área. Desde o início ele tem que criar, então, beleza, quase tudo para isso, sem fechar, né, os olhos dele para o que tem ao redor. Então, ele quer trabalhar com pets não convencionais, então vai fazer muito estágio, vai fazer bastante congresso, participar de tudo quanto é congresso, curso. Hoje tem um monte de curso, tem curso online de tudo quanto é canto, tudo quanto é profissional. Fazer muito networking, estar presente nas feiras, estar presente nesses congressos, aprender também sobre as outras áreas, né, que é importante, e não só sobre isso. Foi exatamente o que a gente falou aqui. Se você quer ser um profissional bom, independente da área, você tem que parar de olhar somente para a parte técnica e você tem que se preparar psicologicamente, se preparar emocionalmente, você tem que se tornar para se tornar um profissional completo, você tem que ser um bom ser humano. E para isso você tem que estudar muito, né, desenvolvimento pessoal, cuidar de si próprio, da saúde, da mente, que são coisas que lá atrás eu não fiz, né? E hoje eu tenho a possibilidade de fazer e falar, olha, não deixe isso de lado porque pode te prejudicar. E qual dica que você daria para os tutores que eles deveriam Os observar? tutores, quando você pensar em adquirir um animal não convencional, pensou, a primeira coisa que você vai fazer é buscar o veterinário antes de adquirir esse animal. Por quê? A gente tem que saber se esse animal se adequa à sua rotina, à sua família e ao que você almeja. Né? Então, antes de adquirir o animal, procure orientação. Porque a gente vê muito proprietário comprando animal, esse animal não se encaixa nessa rotina e depois esse animal é doado a alguém. Então, para o animal não passar por isso, né, para que a família também não tenha que passar por isso, busque orientação prévia à aquisição do animal. Melhor solução. Veio aqui aqueles dois que vieram aqui falar de serpente. Lembra? Hã? O, o Ricardo, né? Que ele veio junto com outro Rafael. Que ele era estudante ainda. E aí quando ele comentou em casa que ele queria ter uma serpente, os pais viraram e falaram, beleza, então você vai estudar o que precisa saber, como é que cuida, como é que faz, como é que não faz. Depois que você estudar tudo, aí a gente pensa se a gente vai ter um ou não. Exatamente. Nossa, é a melhor coisa. Eu já atendi cliente que marcou consulta sem ter o animal. Foi para consulta, pagou a consulta. Foram 2 horas de consulta. O cliente queria comprar um hamster. Ele saiu de lá com a decisão de que ele não ia comprar um hamster, de que ele ia comprar um coelho. Quer dizer que eu convenci ele a comprar um coelho? Não. Na verdade, mostrei para ele que o hamster não seria a melhor opção para a filha dele, para a rotina dele, para a vida dele.
e que talvez o coelho se adequasse melhor. E ele definiu, só trouxe todo o cenário. Né? Isso é muito importante, porque o animal não sofre com isso, né? A criança não sofre nenhum tipo de trauma. Poxa, o hamster me mordeu, não gosto, não quer. Então, Cara, e é uma mordidazinha que dói. Oi? É uma mordidazinha que dói. Dói muito, tira pedaço. Dói mais do que bicada de arara. Eu falo para as pessoas que bicada de arara não é uma coisa que dói. As pessoas olham e falam, nossa, vai tirar pedaço. Não, machuca assim, mas bicada de calopsita, mordida de ato, de hamster, dói muito mais, nem brinca. Cara, eu já tomei uma vez daqueles esquilos da Mongólia. Nossa, aquilo de... Cara, eu tive logo assim que eu formei, comecei a trabalhar. O cara falou, não, por que esse aqui tá separado? Ah, porque eles brigam e jogou lá dentro. Aí eu fui automático, a hora que eu vi que o pau ia quebrar, peguei. Só que do jeito que eu peguei pra tirar, a boca dele ficou pro meu mindinho, cara. Nossa. Ele travou, assim que eu só tive que puxar, assim, soltar o dente dele de dentro do meu dedo. Mas foi, porque senão os bichos iam se matar, velho, ali dentro. Caraca, mas doeu, bicho. Tira pedaço. Né? Eu queria agradecer. Né? Redes sociais, para quem quiser mais informação. Muito obrigado aí pelo convite. Foi muito legal participar aqui com vocês. Quem quiser pode me seguir lá no Instagram, @vet.luizguaraná. Lá vocês têm um acompanhamento não só da minha rotina, né, mas da minha vida. E lá tem bastante rotina, bastante situações clínicas. E lá vocês conseguem contato comigo. Qualquer dúvida, quem quiser conversar, é só me chamar por lá. Beleza. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, marketing, temos esse estúdio de podcast, tem estúdio com chroma key, estúdio com cenário fixo, tem uma equipe de produção excelente. E dizer que é isso. E até semana que vem.